Bem com você? Eu espero que você esteja bem. Novamente estamos aqui no mundo virtual. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre recrutamento e seleção. Vamos dar aqui uma visão macro, não é? De algumas formas que há de você recrutar e selecionar os colaboradores, a maneira de você criar o seu time no departamento, na empresa na qual você atua, tendo, é claro, a visão, a ótica do gestor de pessoas, do gerente de recursos humanos, ok? Antes de mais nada, vamos lembrar algumas coisinhas aqui que até já passamos por esse tópico, mas para puxar o gancho e entender melhor onde se encaixa bem o processo de recrutamento e seleção, né? O novo sistema de gestão de pessoas vigente, ele tem alguns escopos, né? Desculpa pela moto que passou. Ele tem algumas aí ideias, bases. Antes de tudo, agregar pessoas, ok? Então, eu como gestor do RH, preciso agregar os melhores profissionais para a minha empresa. Se você comparar um time de futebol, por exemplo, eu quero o melhor goleiro, os melhores zagueiros, os melhores meios de campo, o melhor volante, e assim vai, né? Aqui é a mesma coisa. Eu preciso contratar os melhores vendedores, os melhores caras do marketing, o melhor pessoal da logística, o melhor pessoal da distribuição, da produção. Eu tenho que contratar os melhores. Então, a principal ideia quando a gente fala em recrutamento e seleção é esse agregar pessoas para a minha empresa, ok? Você tem outros aspectos, como aplicar pessoas. Aqui entra, por exemplo, na parte de você recompensar alguém, ou seja, alguém ser promovido, ok? Você aplicando bem a pessoa, você vai você está colaborando com a parte de agregar essa pessoa na sua melhor qualificação. Manter as pessoas motivadas, monitorar meus colaboradores para verificar se há alguma falha no procedimento, desenvolver pessoas, isso tem a ver com treinamento, e recompensá-las, como eu falei, na parte de você promover internamente os seus colaboradores. A recompensa tem a ver com benefícios, tem a ver diretamente aqui com o desenvolvimento das pessoas, ok? Mas o nosso foco hoje é a ideia de você agregar colaboradores à sua empresa. E isso vai acontecer quando eu fizer um justo, sério, correto recrutamento de pessoas. E naquele pacote de recrutados, ok? Eu fizer a seleção daquele que é o melhor. Então, uma coisa é você recrutar, outra coisa é selecionar. Vamos falar disso aqui, ok? O conceito de agregar pessoas é um meio de servir às necessidades organizacionais a longo prazo. Quando eu contrato alguém, faço um procedimento de recrutamento e seleção, e essa pessoa passa a fazer parte do time da empresa, não é para você fazer parte do time da empresa por apenas 6 meses, né? Embora a lei vá dizer lá que eu posso contratar você por experiência, etc e tal, não é o ponto da conversa. O ponto é, eu preciso agregar pessoas na minha equipe, contratando os melhores e que seja uma contratação de longo prazo. Você vai sair da empresa daqui a 5, daqui a 10 anos, para coisa melhor ainda. É assim que eu tenho que pensar quando contrato alguém, né? Essas necessidades representam as portas de entrada, não é? Que são abertas para os candidatos capazes de ajustar suas características e competências pessoais com as predominantes na organização. Então, agregar pessoas é pensar a longo prazo, recrutar e selecionar os melhores e, entre os atributos desse melhor, eu vou ter ali profissionais que vão saber se ajustar, se moldar aquilo que a empresa está pedindo. Entende? Então veja que é um processo de duas vias. Uma via é a empresa que vai ofertar o cargo, ofertar o trabalho. A outra mão é o candidato
que vai saber que ele tem todas as características, conhecimento, habilidade, atitude que eu estou cobrando naquele cargo, mas ele também sabe que vai precisar passar por alguns ajustes, algumas adaptações para que ele faça isso bem feito. Entende? Aí sim, eu estou agregando pessoas para a minha equipe. Não importa se eu estou contratando alguém para fazer a faxina ou se eu estou contratando alguém para dirigir a empresa no alto escalão. Isso não importa. O conceito tem que ser o mesmo, ok? Por que tudo isso? Porque nós hoje vivemos a abordagem moderna da gestão de pessoas, do RH. Antes, o enfoque era operacional. Fordismo, Taylor. Você paga para fazer, acabou e pronto. Hoje o enfoque é estratégico. Eu tenho departamentos que são estratégicos, eu tenho funções que são estratégicas para pensar, por exemplo, num baixo custo. Com esse baixo custo eu consigo ter uma margem melhor de preço, eu tenho um preço mais competitivo, eu vou vender mais no mercado. Um exemplo de enfoque estratégico. Ok? Nós saímos de uma ideia de estabilidade que havia, porque na verdade ela nunca existiu, vamos ser sinceros aqui, para uma área hoje de total instabilidade e de grandes mudanças. A tecnologia, as redes sociais, os aplicativos, o mundo globalizado, ele vai trazer para nós uma série de mudanças e mudanças que acontecem num intervalo cada vez menor de tempo. Aí eu venho com essa proposta de agregar pessoas num cenário de instabilidade de mudança. É um paradoxo, é uma contradição. Por quê? Não importa qual seja a instabilidade do mercado, as mudanças comportamentais, as mudanças tecnológicas, as mudanças de todos os cenários micro, macro e ambiente interno, eu vou pensar em agregar colaboradores para justamente atender a essa instabilidade, a se adaptar bem a todas essas mudanças. Não é o mais forte, não é o mais rápido que sobrevive, é o mais adaptado. Ok? Saio de um cenário de conservantismo, porque se o foco era operacional, eu sou conservador naquilo que eu faço, no meu emprego. Saímos disso para uma área de criatividade e inovação. As chamadas startups estão aí para mostrar isso para nós. Os empreendedores que iniciam do zero e conseguem sucesso estão aí para mostrar isso também. E quando eu digo que sucesso aqui não é o cara que começou do zero e abriu uma franquia de milhões. É o empreendedor do dia a dia. Ok? Saímos da ênfase, tá? Faltou o acento aqui na ênfase. ênfase na eficiência para ênfase na eficácia. Eficiência e eficácia. Eficiência é fazer as coisas certas. Ok? E a eficácia é fazer certo as coisas. Depois a gente fala mais sobre esses dois assuntos aqui, que eles valem até uma próxima videoaula. Mas a ideia é sair só do manual de eficiência, que diz que eu vou fazer aquilo que eu sou pago para fazer e nada mais, para, além de fazer aquilo que eu já sou pago para fazer mais e ter uma eficácia no meu processo, no meu procedimento. Ok? Saímos também de uma centralização do Departamento de Recursos Humanos para a descentralização. Hoje, o RH ele tem um papel não de ser o que vai taxar quem contrata e quem não contrata, mas vai dar estrutura, vai criar mecanismos de estrutura para que qualquer gestor de qualquer departamento tenha capacidade de contratar os melhores colaboradores. É claro que a contratação ela vai passar pela mão do RH, até pela parte burocrática de DP, de assinar carteira, documentação e tudo mais. Mas o que eu quero falar aqui é que eu, da área de produção, posso sim, a partir do momento que a RH me dá um suporte, eu ir buscar no mercado o melhor profissional que eu quero para aquela área. Entende? Então sai de tudo da mão do RH para um RH, nessa abordagem moderna, em que eu vou ser um auxiliar dos demais departamentos para que esses outros departamentos também consigam fazer as suas contratações. E claro, vai ter sim lá no final o aval do RH, porque o RH é quem faz toda essa parte, digamos, burocrática desses procedimentos. Ok? Agora, o que é recrutamento e seleção? Recrutamento é o processo de identificação
e atração de um grupo de candidatos para abastecer o processo de seleção para uma vaga. Então, recrutamento é identificar e atrair esses candidatos. Ok? O que é identificar? É abrir a vaga, marcar ali, mostrar na vaga, identificar na vaga quais são as características que eu tenho necessidade, ok? Pacote Office, inglês, ser comunicativo, saber operar uma empilhadeira, saber mexer com usinagem, fazer balanço patrimonial, ser um contador. Então, o recrutamento é mostrar aquilo que eu quero. Essa é a identificação. E a atração? A atração, pessoal, tem a ver com benefícios, com salários. Como é que eu atraio aquele profissional? O salário é bom. Opa, isso é um atrativo, né? O salário não é tão bom, mas olha a quantidade de benefícios que essa vaga aqui oferece. Então, são os atrativos. Salários e benefícios. Então, eu vou fazendo um recorde de todos os profissionais que existem no mercado. O recrutamento ele é um recorte de um grupo que tem mais afinidade com as características que eu estou precisando e que sim ficaram empolgados, motivados, interessados pelos atrativos que a vaga oferece. Ok? Isso é recrutamento. E a seleção? Trata-se de escolher e classificar os candidatos adequados, buscando prever os que serão melhor sucedidos de acordo com as exigências da empresa. A seleção é pegar esse recorte de todos os profissionais que foi recrutamento e deles tirar aquele que eu quero. Não é? Até com um exemplo que esse bonequinho em laranja aqui, ó, o recrutamento é um recorte dos profissionais e a seleção é escolher aquele que dentro desse recrutamento, desse grupo que já foi recrutado, já houve ali uma divisão, ok? Já houve ali, de certa forma, até uma palavra seleção caberia também, né? Entre esses selecionados que o recrutamento me deu, eu vou selecionar o melhor entre eles, ok? Vou escolher o melhor que eu entendo que será o melhor sucedido a longo prazo na empresa para aquele ofício, para aquele cargo, para aquela tarefa, para aquela atividade. Então, recrutamento e seleção vão sempre andar de mãos dadas. São muito próximos os conceitos dos dois. Um conceito de um vai levar ao conceito do outro. O conceito do outro só existe por causa do conceito do um. O recrutamento vai gerar a seleção, e a seleção só existe porque houve um recrutamento. Ok? Mas aí, eu preciso ter um planejamento. Né? Já ouviu falar de 5W2H? É um dos itens que a gente utiliza para fazer um bom planejamento. Né? Quem, como, onde, porquê, quando, quanto vai custar. Para fazer um planejamento, para fazer um bom processo de recrutamento e seleção, eu preciso planejar. Então, eu preciso, o gestor de RH, entender. É a visão de longo prazo. É encontrar o melhor. Ok? E para isso eu preciso fazer um planejamento. Quando você fala de cargos mais altos, diretoria para cima, esse planejamento é mais do que fundamental. Para você saber escolher o melhor diretor, o melhor vice-presidente, a equipe lá que dirige a empresa no alto escalão e por aí vai. Ok? E agora, abriu uma vaga. Eu preciso solicitar um colaborador. Como que a gente vai fazer aqui? Presta atenção. É necessário definir a política interna de recrutamento e seleção. Ok? Depois que a gente fala de plano de carreira, é importante que a empresa tenha. E é importante que a empresa tenha muito bem definido a política de recrutamento e seleção. Ok? Detalhes da vaga, as exigências do cargo, benefícios, salários, plano de carreira, que é os atrativos, né? Alinhar as exigências com a política da empresa e quais são as competências necessárias. Tudo isso sem nos esquecermos que dentro dessas competências necessárias vão estar ali a tua personalidade. Isso vem lá de Elton Maio, né?
e vem usado até hoje. Então eu preciso, para contratar alguém, não só que ele saiba, que tenha conhecimento, que tenha habilidade, mas que ele também tenha determinada personalidade que tenha a ver com aquele cargo, com aquela tarefa. Ok? Então, vamos lá. Eu posso fazer uma contratação chamado plano interno. O que é isso, professor? É quando eu contrato alguém para aquele cargo que já é meu funcionário. O recrutamento é interno quando a organização procura preencher uma vaga para um posto de trabalho que acabou de abrir, mediante o remanejamento dos seus colaboradores. Então eu não vou para o mercado procurar o funcionário. Eu vou recrutar e selecionar dentro do próprio quadro de funcionários que eu já tenho. Entende? Abriu a vaga lá de gerente de marketing. Alguém aqui na empresa tem as características necessárias para ser gerente de marketing? Tem o João e tem a Maria. Os dois se destacam, podem ser gerentes de marketing. Ok? Quando é uma movimentação vertical, vamos lembrar, de cima para baixo, ou de baixo para cima, né? Você é promovido. Você era analista, virou gerente. Você foi promovido, ok? É uma movimentação vertical. E você está dentro do mesmo departamento, ok? Você vai ser transferido quando você permanece no mesmo cargo de analista, mas você era analista aqui em vendas, agora você vai ser analista lá de marketing. O cargo é o mesmo, mas você mudou de departamento. Então há uma transferência. E é transferido com promoção quando você sobe de cargo e muda de departamento, que é a chamada movimentação diagonal. Diagonal, né? Você muda de cargo e muda também de departamento. Então são as três formas que podem existir quando você fala de recrutamento e selecionamento interno. Ok? Recrutar e selecionar internamente, eu vou ter aí um plano interno. Promover, transferir e promover com transferir com promoção, ok? Quais são as vantagens? As empresas atualmente têm feito muito isso, tá? Isso é uma desvantagem para quem tem no mercado de trabalho, porque é mais difícil ainda conseguir uma vaga. Mas para quem já está ali na empresa, é um ponto positivo. Então, quais são as vantagens de eu recrutar quem já está na empresa? Primeiro, vamos começar por aqui. Eu tenho um baixo custo para a empresa. Porque quando eu vou fazer o processo de contratamento e seleção, eu tenho que anunciar a vaga, eu demando um certo tempo para achar os melhores naquela recorte que eu vou fazer de quais são as pessoas que serão pelo menos recrutadas para vir conversar, ok? Alguma dessas etapas de analisar currículo, chamar para entrevista com o RH, chamar para entrevista com o gestor direto, dinâmica de grupo, provas de técnica ou habilidade, que às vezes as empresas exigem isso também, tudo isso eu resumo quando eu faço um recrutamento interno, ok? Segunda vantagem, eu motivo meus colaboradores a buscarem conhecimento, a terem as suas habilidades afinadas, para que eles estejam preparados para quando a oportunidade chegar. Olha, aqui realmente essa empresa, o pessoal que é mais bem qualificado, eles sobem mesmo de cargo, não é piada, não é conversa. Então eu motivo as pessoas a estarem sempre buscando os melhores resultados, né? Primeiro que elas são pagas para fazer isso. Mas no segundo momento, para que elas estejam engajadas em, se eu atender determinados critérios, eu posso subir de cargo, ou posso ir para um outro departamento, e assim vai. Rapidez do processo, como falei, a um baixo custo e a uma rapidez maior do que você contratar externamente. Uma grande segurança em já conhecer você, porque você já é funcionário nosso, eu já te conheço, já sei quem é você, eu conheço suas virtudes, já conheço seus vícios. E há também, com isso, o pessoal do RH tem disponibilidade de investimento de tempo, investimento de grana para realizar outras atividades, que não ficar apenas preso no processo de recrutamento e seleção, já que isso demanda, sim, tempo, energia
planejamento e também demanda dinheiro para a empresa. Quais são as desvantagens de eu contratar internamente? Né? Primeiro, excesso nas promoções. Não posso sair promovendo todo mundo a toda hora. Não é assim que funciona. Porque senão vulgariza o negócio. E tem outro lado. Quando você é promovido para na empresa, amigo, não tem volta para trás, não. Eu era assistente, virei coordenador. Você não consegue coordenar o departamento, você não vai ser rebaixado de coordenador para voltar a ser assistente. Você vai pôr da rua. Então, uma limitação disso aí, né? Eu estou preparado para ser o coordenador, então eu vou me candidatar à vaga. Se não der certo, meu amigo, você não tem volta, não tem caminho, não tem retrovisor. É só para frente que se olha. Ai, que filosófico falar assim, né? Eu falei lá atrás, no slide anterior, que eu já te conheço. E esse pode ser um problema, porque pode ser um relacionamento em conflito. Né? Relacionamentos que geram conflito por ser recrutamento interno. Principalmente quando há protecionismo, ok? E já há um desgaste com esse colaborador. Então esse cara vai se candidatar a vaga. Ixi, fulano, Marcelo se candidatou para vaga. Meu Deus do céu. E se ele virar o novo gerente, nós estamos tudo lascado. Entende? Esse relacionamento de conflitos não vai ser diminuído quando, óbvio, não tiver protecionismo, né? Não for aquela liderança paternalista, e também quando eu aplicar de forma eficiente e justa um plano de carreira. Quando eu tenho um plano de carreira, eu mato esse negócio de relacionamento em conflito. Por que o Marcelo foi promovido e o João não? Por que a Mariazinha foi promovida e a Aninha não? Entende? Porque eu tenho critérios num plano de carreira. Aí as coisas mudam de figura. Não, o plano de carreira diz isso. O João atendeu esses critérios, por isso foi promovido, e não o Marcelo. Entende? O protecionismo e esses relacionamentos em conflitos levam a uma baixa racionalidade no processo. Se eu não tiver um plano de carreira, se eu não for uma pessoa justa, se eu não tratar meus colaboradores de forma, equitativa, entende? Tratar todos da mesma maneira. O que é baixa racionalidade? Eu vou promover o Marcelo, que toma chopp comigo, e não o Joãozinho, que é um cara fechada. Pô, mas o Joãozinho é o melhor cara que você tem nos critérios para ocupar esse novo cargo ou para migrar para outro departamento. Mas eu gosto do Marcelo, porque o Marcelo toma chopp comigo. Entende? A baixa racionalidade no processo tem a ver com emoções, com sentimentos, com relacionamentos, com amizades e inimizades. Quando eu crio um plano de carreira, eu dou uma base para que eu faça o recrutamento interno de uma forma muito mais segura, de uma forma muito mais justa, inclusive. Ok? E o último item que eu deixei aqui, limitações. Pessoas conectadas com a cultura da empresa. Opa, peraí, então é fácil. Isso não pode ser um limite. Não está errado, não? Não. Essa limitação de pessoas conectadas com a cultura da empresa tem dois aspectos. Primeiro, eu sou tão conectado com a cultura da empresa que já tenho meus vícios. Eu já sei onde eu piso. Eu já sei com quem eu posso gritar. Entende? Eu já conheço as artimanhas de todos os procedimentos. Isso às vezes pode não ser bom para um futuro cargo. Saber, né, onde eu posso ir, onde eu não posso, os vícios que eu já tenho, porque eu já sou funcionário, já conheço todo mundo, né, vou virar chefe, aí o negócio vai ficar bom. Ok? Então a primeira limitação é nesse sentido de estar muito adaptado, no sentido de estar folgando com o meu comportamento dentro da empresa. Tá certo? O segundo entendimento que podemos ter de pessoas conectadas com a cultura é que eu só conheço a cultura da minha empresa. Eu não conheço outra cultura de outras empresas, eu não trabalhei em outros locais. Eu trabalhei em poucos locais, faz tempo que eu estou nessa empresa aqui. Entende? Dependendo do cargo, dependendo do departamento, eu preciso de alguém que esteja ligado com uma cultura atual, que é uma cultura do smartphone, que é a cultura da internet, a cultura do aplicativo, a cultura de tudo para ontem. Consegue compreender isso? Então, muitas vezes, estar muito familiarizado apenas com aquela cultura não faz tão bem. E eu também estar muito ligado, já conhecer muito bem toda a chefia, pode ser com que eu vá, né, baixar a guarda
e virar um colaborador folgado lá no meu novo cargo, no meu novo departamento, ok? E o plano externo é a busca de candidatos fora da empresa. É o bom e velho raiz, né? Recrutamento e seleção, no sentido de encontrar novos talentos através de técnicas de recrutamento. Sobre técnicas de recrutamento, nós vamos fazer uma videoaula depois desta, ok? Essa videoaula estou mostrando o que é recrutamento, o que é seleção, a sua importância estratégica, falando do plano interno, e vamos falar agora um pouco do plano externo de RIS, recrutamento e seleção. Mas técnicas de recrutamento, elas são importantes, nós vamos vê-las a partir da próxima videoaula. Vantagens do recrutamento externo. Do recrutamento externo, só para lembrar novamente, quando eu vou ao mercado, aciono o RH vai acionar agências de emprego, vai anunciar a vaga em sites, no próprio portal, às vezes no próprio site da empresa, em sites como Infojobs, Cato, Vagas.com, LinkedIn. Vou divulgar, vou promover, vou tornar público, vou dar publicidade àquela vaga. Ok? Você mesmo deve ter visto várias formas assim, quando as grandes empresas, olha, uma empresa grande, uma multinacional, vai abrir uma fábrica nova. Então, eles estão aceitando currículos. Okay? Você deve ter visto já, isso às vezes até no noticiário, né? Eu estou divulgando as vagas, dentro daqueles critérios lá de conhecimento, habilidade, atitude, personalidade e tudo mais. Vantagem. Manutenção da racionalidade no processo. Eu não conheço quem eu vou contratar. Então não tem, diferente da do contratação interna, não tem vícios, não tem amizades nem inimizades. Logo, há uma ausência de protecionismo. Ou pelo menos em teoria. Que mesmo contratando alguém de fora, pode haver ali uma carta marcada. Você não tem um processo justo de recrutamento e seleção, eu posso ter sim protecionismo. Ok? A filha, o sobrinho do chefe vai tragar, ó, já era. Contratou, fizemos recrutamento e seleção, mas quem foi contratado foi o sobrinho do chefe. Teve transparência nisso? Pode até ser que tenha havido transparência, mas é difícil de acreditar. Então, mesmo assim, é uma vantagem, eu coloquei aqui uma vantagem da ausência de proteção, a ausência está faltando acento, a ausência de protecionismo, mas vamos com palma nesse protecionismo aí, tá? Nessa ausência de protecionismo. Pode ser que exista. A ausência de conflitos e relacionamentos. Eu não conheço você, você não conhece, eu não sei quem é você ainda. Então, né, não vou contratar o sobrinho do chefe, porque a empresa aqui é séria. Inclusive, há empresas que não contratam parentes de determinados graus. Né? Você, quando vai preencher a ficha lá na empresa, tem lá, você tem algum parente trabalhando nessa empresa? Sim ou não? Se sim, quem é? É pai, mãe, irmão? É meu bisavô, né? Então, dependendo do grau de parentesco, a empresa não contrata para evitar o conflito em relacionamentos, para evitar protecionismo, ok? E uma outra grande vantagem é a renovação das pessoas da empresa. É uma vantagem entre, aspas, porque eu quero renovar o perfil dos meus colaboradores, mas não posso esquecer que eu falei lá no começo dos slides de hoje que a contratação, recrutamento e seleção é para pensar a longo prazo. Então essa renovação não é que eu tenho que ficar renovando a empresa a cada 6 meses. Isso não existe, não tem sentido um negócio desse. Agora, num prazo de 4 anos, 5 anos, eu começar a fazer um facão na empresa e aí fazer um pente fino para que passe sobre a ótica do plano de estratégico da empresa, sobre a ótica de uma renovação, eu começar a buscar novas caras no mercado, aí eu tenho essa vantagem, ok? É assim que nós temos que enxergar. Não é uma coisa, então eu fui contratado, então o pessoal da RH pensa que é a longo prazo, pronto, eu virei eterno, é vitalício o negócio. Não. A renovação, ela precisa acontecer, ela acontece de várias maneiras dentro de uma empresa, mas, lembra que nós estamos falando sobre isso já, gradual e revolucionária, mas essa renovação de pessoas, do quadro de colaboradores, ela tem que ser feita com muito cuidado. Não importa se é recrutamento interno ou recrutamento externo, ok?
Então, cuidado. Até porque eu posso fazer recrutamento interno e achar alguém dentro da minha atual equipe para um outro cargo, e para esse cara que foi promovido, eu preciso às vezes no mercado contratar alguém para o lugar dele. Ele foi promovido, o João ficou no lugar do José, ok? E quem vai ficar no lugar do João? Aí eu vou no recrutamento externo. Então, essa renovação, ela existe, ela acontece, mas ela precisa acontecer com cuidado, com cautela. Porque senão eu atropelo, isso aqui vira uma reengenharia sem fim. E as empresas que passaram nos anos 90, final dos anos 90, começo dos anos 2000, pelos processos de reengenharia, elas se arrebentaram. Ok? Mas vamos lá. E para nós finalizarmos esse papo, quais são as limitações do recrutamento externo? Insegurança em relação às pessoas serem contratadas. Se lá no interno eu tenho a vantagem de conhecer, eu não sei quem é você, eu não sei qual será o seu comportamento a partir do momento que você for contratado. Né? Porque na hora da contratação, todo mundo aceita trabalhar até mais tarde, todo mundo recebe trabalhar no final de semana, todo mundo topa fazer hora extra, depois que você é efetivado que você mostra a máscara, não é? Então, diante disso, eu tenho aí essa insegurança em relação às pessoas que serão contratadas, ok? Eu tenho maior necessidade de investimento para atrair bons talentos. Se o recrutamento interno ele tem a vantagem de ser mais rápido e mais barato, eu vou gastar mais tempo e mais dinheiro no processo de recrutamento e seleção externo, principalmente quando eu estiver falando de altos cargos, ok? Eu tenho processos de recrutamento e seleção que eu gasto às vezes anos para escolher o melhor colaborador. Quando eu estou falando de diretoria, do dono da empresa, o fundador da empresa, que vai deixar a empresa e alguém vai ficar no lugar dele como presidente. Então eu tenho... Por quê? Porque esses altos cargos não pode ter tanto erro. No cargo operacional, se eu já tenho um gasto e perda de tempo, se eu contrato alguém que não estava dizendo condizente corretamente com o cargo, mas eu consigo trocar ele rapidamente, não é? Um auxiliar de escritório. Bom, tem um monte. Tiro você, contrato o outro. E um presidente de empresa? Um diretor financeiro? Entende? Um diretor industrial. Eu vou subindo a hierarquia, eu vou tendo menos opções de bons profissionais. Então, maior necessidade de investimento e, consequentemente, uma maior demora nesse processo. Mas é uma limitação benéfica para a empresa. Eu perco tempo no processo de recrutamento e seleção, eu perco tempo eu gasto uma grana fazendo esse investimento aí de anúncios e de usar o colaborador, os meus profissionais de RH dando foco para fazer essa atividade, mas em compensação eu preciso acertar na mosca. Não dá para ficar trocando toda hora, né? É igual time de futebol. Toda hora eu tô trocando o goleiro, tem alguma coisa errada, não tem? É a mesma coisa. E se eu faço apenas recrutamento externo, eu vou dar uma total desmotivação para as pessoas que já trabalham na empresa. Aqui, eu sei como foi contratado como. Eu fui contratado como assistente. Então, filho, se esquece que você vai morrer como assistente. Aqui ninguém cresce. Aqui ninguém vai para frente. Então, se eu faço apenas o recrutamento externo, eu tenho também isso com uma limitação que vou desmotivar os colaboradores. Então eu não vou fazer outros cursos, eu não vou fazer treinamento, eu não vou fazer reciclagem, eu não vou trabalhar bem, porque eu não vou crescer de cargo mesmo, vou ficar aqui, então eu vou atualizar meu currículo e mandar para o concorrente. Então veja como esses procedimentos, esses processos são fundamentais aí dentro da empresa, ok? Recrutamento interno, recrutamento externo, ambos têm vantagem, ambos têm limitações. É necessário que eu entenda qual é o objetivo da empresa, por que eu vou abrir aquele cargo, qual é a importância daquele cargo da minha empresa, fazer um bom recrutamento, fazer uma boa seleção, e aí técnicas de recrutamento e de seleção nós vamos ver na próxima videoaula, certo? Eu espero que você tenha me acompanhado, a gente se vê novamente na próxima videoaula. Muito obrigado e até!